Então tá, gente. E o Nintendo Switch? Vou comprar. A coisa mais legal que eu vi sobre o Nintendo Switch é uma menininha que cansou de esperar e daí ela fez um cachorrinho com a cara do Nintendo Switch de, tipo, pelúcia. E é a coisa mais fofa do mundo. O Nintendo Switch, ele tem dois problemas que eu vejo. Um é a bateria, porque até hoje não inventaram uma bateria boa para que um hardware rode algum jogo mais parrudo por bastante tempo, que eu acho que é uma coisa essencial para um portátil. Sim. E a outra coisa é que eles falaram que aquele dock que tu encaixa ele não tem hardware extra. Então eu tô com medo que não seja aquela proposta que eles querem que seja um videogame de mesa que vira um portátil e tu sai jogando, e se não tiver esse hardware extra que nem que seja outra placa de vídeo, as duas funcionam em slide quando tu encaixa o portátil no negócio, se não tiver isso, acho que vai ser muito sem graça. Porque vai ser muito mais fraco do que qualquer outra coisa, e novamente vai ficar sem jogos multi, e novamente vai ficar jogando só de novo Mario e Zelda e isso, sabe? Isso não é bom. Sim. Cara, hoje eu vi eu não sei, não procurei a fonte, assim, não procurei a confiabilidade da notícia, mas eu vi um comentário de que as ações da Nintendo caíram 7 pontos depois que eles fizeram o release do Switch, assim. Porque, de novo, né, um videogame muito específico, com um funcionamento muito específico que a Nintendo quer inventar, e ela não tá focando no que o mercado tem de demanda, tá ligado? Uhum. Como os outros videogames fazem. Tem outra coisa também que me incomodou, que eu acho que eles de novo não vão fazer uma rede online decente que tipo vai contabilizar os jogos da Nintendo que tu já comprou em outros videogames. Isso é uma Ou seja, merda. de novo tu vai ter que comprar o Zelda, não pode falar em Zelda, né? Não. Mario. De novo tu vai ter que comprar o Mario do Nintendinho pra jogar no teu, sei lá, retro sei lá o que vai ter o aplicativo, mas isso é horrível. Eu já devia ter tipo uma Steam da Nintendo. Se eu comprei o Mario 1, o Mario 1 é meu, eu jogo em qualquer device que ela inventar, sabe? Mas a PSN e a Live funcionam assim? Não sei, mas a Steam funciona. Não, a Steam com certeza, mas eu acho que a PSN e a Live não é tão assim, de tipo, todos os jogos tu leva, sabe? Inclusive eu já vi um monte de gente comentando isso, que ainda carrega os PS3 e os 360 embaixo do braço, justamente por causa dos indies e dessa biblioteca que o cara já comprou e que, em princípio, ficou lá, né? Não vem pra geração nova. Bom, então, de qualquer maneira, todas as empresas deveriam criar vergonha na cara e te dar o software que tu comprou, sabe? Concordo. É meio deprimente. Uma coisa que eu gostei bastante do Swift, que eu não vi ninguém falar, até cheguei a comentar com o Léo, é a ideia de trazer 2 controles como padrão, assim. Que eu, como saudoso ex-proprietário de um Master System, achava muito, muito bacana, assim, essa ideia de múltiplos jogadores no mesmo local, assim. E isso morreu há algum tempo, eu acho. E trazer 2, por mais que você pudesse sempre comprar um outro controle, trazer 2 controles já no console, eu acho bem legal. Sim, mas tem um problema aí, né? Porque ele vem com 2 controles embutidos na versão Nintendinhozinho do controle. Que é quando tu separa ele da tela e vira 2 controlezinhos de 4 botões, né? É a versão correta, cara. Tem muito botão. Não, eu concordo, mas se a Nintendo conseguir mesmo recuperar as third parties, começar a lançar uns jogos AAA no mercado competindo com o PS4 e o Xbox, dificilmente tu vai conseguir jogar esses jogos com um controle de 4 botões, entendeu? Tu vai ficar com a experiência completa jogando sozinho, e quando tu vem aquele teu amigo, tu joga um Mario Kartão com ele, porque não precisa de muito botão, entendeu? Mas eu vi uma possibilidade que no vídeo dá uma pista disso, mas podem haver botões escondidos ali em cima do teclado. Na interface onde ele se conecta com a tela, ali pode ter bem 2 botões LR de cada lado ali que... Tudo bem. Mas tipo, tu vai ter um analógico só, né? Tu não vai conseguir, por exemplo, jogar um jogo de tiro que precisa de 2 analógicos. Eu nunca me dei com 2 analógicos. Eu tenho uma dúvida, eles são controles de movimento também ou a Nintendo abandonou isso completamente? Cara, pelo que ele mostra no trailer, parece muito que eles abandonaram. Ignorou o movimento aí, né? Também me deu essa impressão. Daqui a pouco pode ser que eles lancem um periférico e tal, mas aqueles controles ali do lado da tela deu a impressão que não tem, não. Até no avião mesmo, o cara jogando, né, com movimento ia ficar embaçado. Pois é.
Cara, eu concordo que na primeira olhada parece que a Nintendo tá repetindo a cagada das últimas gerações, de indo na contramão do mercado e não dando a experiência que as pessoas querem e tal. Mas pensando melhor, eu fiquei muito empolgado quando eu vi o anúncio do console, porque eu acho que eles mudaram o posicionamento, assim. Antes era a Nintendo tentando trazer, através de um novo hardware, novas experiências de como tu se relaciona com o jogo e com o console, né? Então, lá no controle de movimento, depois o Wii U com aquela tela touch ali no meio, etc. E eu acho que aqui eles continuam fazendo isso. Apesar de não ter um controle de movimento, eles estão te propondo que tu se relacione com o console de mesa de um jeito que tu pode desplugar ele e deitar na cama, ou levar pro banheiro, ou seja lá o que for, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente hoje está no mercado extremamente estagnado de jogos, então PS4 e Xbox One basicamente é um PCzão, na verdade piorado, né, porque os PCs estão mais parrudos do que ele. É só um PC que tu bota na estante da sala em vez de botar em cima da mesa ligado no monitor. E eu acho que a Nintendo, por mais que corra esse risco de perder o apoio das third parties e ficar lançando Mario e Zelda pra sempre, eu acho que eles são os caras que podem trazer um novo respiro, assim, sabe? Eu não sei se eles vão abrir pro mercado indie, como as outras plataformas têm, acho isso bem improvável, mas acho que poderia ser um grande ganho, assim. Mas tu não acha que as outras empresas estão correndo por fora com VR? Eu não acho que é uma tecnologia que possa realmente ser meio que ignorada, eles estão indo atrás da inovação. Eu acho, cara, eu aposto no VR, inclusive tive essa discussão longa com o Álvaro esses dias. Eu aposto no VR, sim, como grande próximo passo, mas é aí que tá, cara. Eu não sei se quem tá do lado da Microsoft, do lado da Sony, tem pica pra pegar essa tecnologia nova e transformar na grande coisa nova, sabe? Eu vejo mais, tipo, Call of Duty, que tu consegue olhar pro lado, FIFA, que tu consegue ver os jogadores que estão no ataque e os jogadores que estão na defesa ao mesmo tempo, e eventualmente alguma experiência mais imersiva lá, Silent Hill e Resident Evil. Mas eu não vejo eles trazendo algo totalmente novo e disruptivo, porque eu acho que essa galera justamente tá presa numa estagnação, sabe? De que todos os jogos são a mesma coisa, cara. Esses dias eu tava jogando Uncharted. Velho, que depressão aquilo, cara. É a mesma coisa. Corre, dá tirinho, parkourzinho, historinha. Corre, dá tirinho, parkourzinho, historinha. Legal. Em 2005 isso era legal. Em 2008 ainda tava legal. Agora em 2016 eu já não consigo mais jogar isso, sabe? Tá muito devagar. E parece que a Nintendo não vai ter... Cara, a gente tá aqui super especulando no Nintendo Switch, a gente não viu nada dele ainda, né? Não saiu especificação, não saiu que tipo de expansão ele pode ter, não saiu nada. A gente só viu uma propaganda, né? Mas se eles não tiverem como conectar um VR agora, acredito sim que eles talvez fiquem pra trás, mas se tiver como buscar isso lá na frente, a Nintendo é a empresa que mais tem condições de trazer, eu acredito, de trazer uma coisa efetivamente nova, sabe? De pegar o VR e transformar em experiências diferentes. Talvez a Nintendo e o mundo indie que vai ficar no Steam, sabe? Lembra daquele hoax que teve uma vez que era o Nintendo On, que era um capacete de realidade virtual da Nintendo antes de sair o Wii? Sim, lembro. Tinha uma discussão de que porque antes do Wii ser lançado ele era o Nintendo Revolution, né? Isso. E aí tinha fazia parte da mística do Revolution, essa história do capacete, eu lembro. Eu concordo contigo que tipo, a Nintendo é que melhor explora novas tecnologias, porque eles sabem inserir isso, porque a Nintendo pensa em gameplay antes de história, ou de temática, ou até mesmo dos personagens. Só que me decepciona, ela não tá fazendo um negócio voltado à realidade virtual. Ela de certa forma, é conservadora em tipo, não ir no caminho que todo mundo tá indo. Ela quer sempre ter andar por outro lado, por um caminho diferente. Eu acho que a realidade virtual era uma ótima oportunidade para mostrar como se faz, sabe? A impressão que eu tive quando a Nintendo anunciou o Nintendo Switch é que a Nintendo é boa de portátil, né? Uhum. E pareceu que eles estão apostando nisso, assim. Parece mais um portátil novo que você pensa, e se eu ligar ele na televisão? E se eu for jogar o meu portátil ligado na televisão? E daí tem o dock lá, sabe? Porque me pareceu muito isso, assim. Toda a experiência que eles apresentaram me pareceu uma experiência de videogame portátil, assim, que eu tenho com o DS, com o 3DS. Só com cabo pra ligar na TV. Pareceu que eles estão, tipo, expandindo isso pra você ligar na televisão. Sim. Que alguns jogos, assim, né, principalmente da série de Pokémon, assim, que tinham uma compatibilidade entre o portátil e um jogo tipo Pokémon Stadium, sabe? Que era no 64, na televisão. Aham.
E então me pareceu isso, assim, só que isso expandido para todos os jogos da Nintendo, assim. Agora vai ser tudo portátil e televisão ao mesmo tempo. E você escolhe, sabe? Se você quiser portátil, você leva ele no avião e joga no avião. Se você quiser ele na televisão, você pode levar ele na casa de um amigo, ligar no dock do seu amigo e jogar. Tá? Você pode levar só o controle, enfim. Me pareceu isso, me pareceu uma experiência de portátil tentando ser expandida para um console de televisão, assim, um console de casa. Eu fiquei com a mesma impressão que você. Fala mais. Não, era só isso. Quando tu me mostrou, eu pensei, parece o DS, só que liga na TV. Fim do pensamento. Boa. Eu falei e a Bibi pensou, arrou. Deixa eu trazer uma outra provocação, então. O nome do console é Switch, né? E ele todo o vídeo que apareceu, ele é baseado na dinâmica ali de tu trocar, de tu mudar de lá pra cá, pluga aqui, pluga lá e tal. Eu acho que tem um cenário do mercado que algumas pessoas estão discutindo atualmente, especialmente no lançamento dessa última geração PS4 e Xbox One, de que a tendência é que o mercado pare de ter grandes lançamentos de gerações, como foi PS1, PS2, PS3, PS4 e tal, e passe a ter mais ou menos como no mercado de celular, em que todo ano é lançado um modelo um pouquinho mais atualizado e mais ou menos tudo que existe é compatível com o que foi lançado novo, e depois de X anos a compatibilidade vai perdendo e tu vai atualizando e comprando de novo, né? E tem muita gente que aposta que o mercado de games está migrando para esse lado também, do tipo... Tanto que a gente teve o PS4, agora tem um PS4 um pouquinho mais parrudinho e talvez lance outro daqui mais ali na frente. E a gente... isso tende a não levar a um PS5, mas ficar saindo, né, versões anuais. Vocês não acham que com a dinâmica do Nintendo Switch, de tu trocar as peças, de repente tu compra a primeira versão dele, ele tem aquela telinha que parece um iPad mini, mais ou menos o tamanho. Tu tem aquela telinha com hardware, e daqui a um ano eles lançam a mesma telinha com hardware melhor, que tu só pluga no lugar da velha, ou tipo, eles lançam uma de 20 polegadas pro gamer que quer ficar carregando um trambolho de 20 polegadas. Ou eles lançam o mesmo hardware compatível com 5 polegadas do tamanho de um celular, e daqui a pouco ele é um celular de verdade também, sabe? Tipo, eles lançarem novas versões só da tela, com hardware atualizado, com novas coisas possíveis, mas a estrutura é a mesma, e aí a gente tem o Nintendo Switch e fim, tipo, a gente não vai ter a próxima geração, sabe? A gente vai ficar tendo atualizações dessa mesma modularidade. Vocês não acham que a gente pode caminhar na direção disso? Rolou uma coisa que vai nesse sentido com a Microsoft, né? Que ela anunciou, parece que... Eu vi por cima que o que pareceu o vídeo, um grande estardalhaço, assim, depois ficou tímido, é a ideia dela de padronizar tudo, né? Aham. Falar que celular, tablet, o Surface e o próprio videogame deles seriam algo integrado. Não ia ter mais um pacote fechado, assim, um hardware chamado Xbox. Mais ou menos como a Steam fez com as máquinas dela. E eu acredito nessa possibilidade também. Acho massa esse ponto, porque eu vejo que a Nintendo já fez isso, já tá fazendo isso um pouco com o 3DS, né? Exato. Que tem o 3DS, lançaram um novo 3DS, que é totalmente compatível com tudo, só que ele tem algumas funcionalidades novas, com aqueles amiibos lá, né? Aqueles bonequinhos que interagem com alguns jogos, que, enfim, foi tipo uma atualização do sistema, do hardware, de algumas coisas, mas que se você tem o 3DS, você não perde muita coisa, sabe, pro novo 3DS. Sim. Né? Então eu acho que é possível que role isso com o Switch também. Acho que é uma mudança bem madura e lógica de se fazer, porque, tipo, como eu não cresci jogando videogame, eu não acompanhei essa coisa de que tu tinha que ter um hardware pra cada joguinho que tu jogava, basicamente. E pra mim foi muito louco quando eu vi isso, tipo, sério que eu não posso jogar vários joguinhos com hardware só? Não fez muito sentido, porque eu já vinha de uma outra lógica. E essa lógica do hardware pra cada joguinho parece um pouco o pensamento da IBM logo no início, quando ela falou, imagina que alguém vai pagar por software, todo mundo vai querer comprar hardware, sabe? Acho meio velho esse pensamento, acho que faz todo sentido os games passarem pra plataformas mais integradas. Mas ao mesmo tempo fica a pergunta, porque hoje quem quer jogar o jogo, os grandes jogos, pode muito bem comprar um computador. E ele só compra o console para não ter dor de cabeça nenhuma, assim, para ser simplesmente, eu sei que vai rodar aquilo, não se preocupar com o hardware. Então, o Xbox virar um PC, não sei se faz muito sentido. Eles vão ser o quê? Eles vão ser a marca? Eles vão ser a plataforma, na verdade? Eu acho que talvez eles estejam mirando alguma coisa nessa direção mesmo, de ser simplesmente um PC pré-montado, meio dedicado para jogos, mas que ele vai rodar, sei lá, o mesmo Windows
com os mesmos jogos, literalmente, do que teria no PC, né? E, no entanto, o Xbox agora tá tendo uns picos de venda estranhos com essa nova versão que lançaram, que nem é a versão mais parruda que eles pretendem lançar. Eu também não estou entendendo muito bem essa estratégia deles, já que é tudo games for Windows, então não tem mais exclusivo. Não tem nada que eu olhe no Xbox e pense, meu Deus, eu preciso comprar esse videogame e não um PC, sabe? Sim, exatamente. Tanto que eu tô com vontade de comprar um PC agora. E tô cagando pra PS4 e Xbox One, porque eu acho que eu vou ter a mesma experiência num PC e ele vai me servir pra outras coisas. Possivelmente. Né? Mas não para jogar Last Guardian. Não! Aí eu pego emprestado de alguém e devolvo depois de jogar, cara, porque, sério. É verdade. Né? A gente pode comprar um em coletivo, sei lá, a gente divide em 10 pessoas, cada um joga e depois a gente vende, sei lá. Baita ideia. A gente podia fazer isso mais vezes, né, cara? Acho que é uma boa ideia, realmente. Uhum. Faz um site de compra coletiva de videogame. Bah. É isso aí. Isso virou um negócio, hein? Uma outra coisa sobre o Switch que eu queria comentar é que parece que a Nintendo deu uma desviada no público-alvo, assim, né? De novo, a gente só viu um videozinho, que é um clipe, um teaserzinho, e que não diz nada. Mas a gente tem um vídeo com jovens adultos ocidentais meio hipsters, basicamente, né? E, tipo, parece que não é um console voltado para criança, né? E eu achei isso muito interessante quando eu vi, porque hoje eu me sinto meio desamparado, entre aspas, pelo mercado de games. Porque eu não tenho um saco de lançar todos os Call of Duty, todos os FIFA, todos os Assassin's Creed e esses lançamentos que saem para PS4 e Xbox. Raramente sai um jogo que eu me interesse, tipo um The Last of Us, uma experiência mais interessante assim. E a opção para esse mercado, eu não vou considerar os indies, tá? Eu tô falando aqui só de mainstream. Ou eu caio nesse mainstream de consumo tosco, repetitivo, ou é a experiência extremamente infantilizada da Nintendo, tipo, jogos para bebês, sabe? Tudo muito amarelo e rosa e colorido e bobinho e tal. E eu não tenho esse meio do caminho, sabe? Talvez eu me identifique mais com o mercado indie, mas o indie não tem potência, não tem alcance, não tem investimento para fazer experiências diferentonas, mas extremamente bem acabadas, né? Salvo raras exceções. E eu fiquei com a sensação que essa mudança de público aparente da Nintendo com o Switch talvez atinja mais o meu perfil, sabe? Do cara que não quer ficar jogando o Call of Duty do ano, que quer uma experiência mais diferentona, talvez isso vai ser um novo Zelda, ou um novo Mario, ou um novo Metroid mesmo, mas que também não é aquela coisa bebezona, sabe? Um console branco e rosa bebê, né? Tu é daqueles adultos que é convidado para ir numa festa quando os teus vizinhos abanam e tu, em vez de ir lá falar com eles no churrasco, tu leva um videogame. Sim, eu levo o Mario Kart e fico lá jogando sozinho no meio. Muito adulto. Obrigado, cara. É aqueles adultos que aparecem naquele teaser, eu não entendi muito bem. Eu não sei se eles existem. Sabe o que eles são, cara? Eles são o que os japoneses acham que os ocidentais são. Talvez. É tipo, a gente é todo um bando de hipster que vai na festa e leva o Mario Kart embaixo do braço. Sim, é exatamente isso que a gente é. Ou tá jogando basquete e para o jogo. Não, vamos jogar aqui o basquetinho. Isso. Não sei se as pessoas fazem isso. Os ocidentais fazem, cara. Claro que eles fazem. E pra ti, ouvinte, que pegou o bonde andando, seja bem-vindo. Eu sou o Léo Corrêa e tô aqui com... Eu sou a Bibi e a minha Triforce é a Triforce do Netflix. Da Netflix, é menina. De Netflix. De Netflix. Oh, de Netflix. Eu sou o Álvaro e a minha Triforce é um drink com gin. Eu sou Caxias e a minha Triforce é a Triforce da falta de paciência com as paradas. A gente tem que ficar falando de Triforce, essas coisas. E eu sou o Granja e a minha Triforce é a Triforce do café da manhã na janta. Arro!
Eu passei ao largo de Zelda no Nintendinho na época, nem sabia que existia. Depois no Super Nintendo eu cheguei a pegar uma vez na locadora o Zelda Link to the Past. Só que eu não entendi inglês direito e quando eu fui jogar eu não entendi direito o que era pra fazer. E aí depois daquela primeira missão no castelo, quando tu sai com a princesa e o jogo efetivamente começa, eu não sabia o que fazer, então eu fiquei basicamente tendo uma experiência de GTA dentro do Zelda, que é passear pelo mundo, ficar batendo em galinha, cortando arbusto e, sei lá, zoando no rolê. Então, tipo, foi muito whatever. E aí quando saiu o Ocarina of Time no 64, eu cheguei a acompanhar na época em revista, eu não tive o 64, né, então fui acompanhando por revista e tal, e mais ou menos sabia que o jogo devia ser legal, mas o mais legal é que o que me pegou, cara, isso já lá pra 2001, assim, já foi bem depois do lançamento, é que um colega meu de trabalho começou a me contar daquele hoax de que dava pra pegar a Triforce dentro do jogo. Não sei se vocês acompanharam ou lembram disso. Sim. E ele me contou, só que ele não me contou, tipo assim, é um hoax. Ele me contou, tipo, tem uma galera que diz que dá e tá todo mundo tentando e até agora ninguém conseguiu. E isso, cara, é a pior coisa que tu pode dizer pra mim. Assim, é tipo dizer duvido, sabe? Duvido que tu vá lá e faça. E aí eu fiquei maluco, tipo, puta merda, eu tenho que jogar esse jogo e eu vou conseguir pegar essa merda dentro do jogo. E aí eu fui lá, catei emulador e fui jogar, e foi a primeira vez que eu sentei pra jogar um Zelda de verdade, foi por causa da porra do hoax da Triforce. Mas aí, enfim, depois eu me apaixonei, aí joguei os antigos e eu vim jogando os novos, e sou muito, muito, muito mega fã atualmente, mas teve esse começo estranho. Mas você tentou pegar a Triforce ganhando daquela corrida num tempo recorde? Não, Você cara. lembra que tinha essa história? Sim, que tu ganhava a corrida do. Como é que é o nome dele lá? Esqueci. Sei, o carteiro. É, o carteiro. Aquele personagem tem um nome, mas eu esqueci qual é. É Jaiminho. Jaiminho. É, tinha essa opção de tentar ganhar a corrida do Jaiminho, mas tinha uma outra, cara, que era. Que tu enxergava. Não, tinha uma que tu enxergava no horizonte, tu via a pirâmide. E aí tinha um jeito de tu chegar até lá, que era através do... Isso era só um defeito da geometria do cenário. Exatamente. Fog, e a galera pirava demais essa porra, que tinha um raio que caía, a galera, não, mas caiu bem em cima. Isso, exatamente. Esse foi o jeito que eu tentei. E se tu entra no Long Range, quando tu vai lá no fundo, tem aquela pista de corrida e tem uma casinha que tem uma vaca lá dentro. Acho até que pega um pedaço de coração lá dentro. Coração. Isso. Se tu olhar pra cima, tem uma janelinha lá em cima que é aberta. E, cara, eu entrei na noia de que dava pra entrar naquela porra daquela janela e tentei o diabo pra conseguir chegar lá. Porque a Triforce ia estar lá, se fosse... Não, mas ela... É um lugar bem importante pra esconder a Triforce, era na fazenda, no curral. No curral. Na janelinha do curral. Não, cara, mas é que provavelmente aquela janelinha ia levar pra algum lugar, ia ser um grande segredo, enfim, idiotices. Mas também, tipo, isso durou 2 dias, porque lá eu descobri nos primórdios da internet que isso era um hoax, que era mentira porque tinha um cara que tinha feito... as pessoas podiam mentir na internet. Não! Sim, elas podiam. E não só podiam, como o cara fez a montagem, né? Ele fez um print screen do Link pegando a Triforce e tal. Foi assim que eu comecei. E vocês? Eu não jogava videogame, então o meu namorado falou que eu deveria jogar videogames, então eu tentei jogar videogames e eu estou ficando amiga do Link. That's my story. Qual o Link? I don't know, the green one, that's not Zelda. Ok. Acho que meu primeiro jogo de Zelda foi o Ocarina of Time também. Porque eu comecei no Super Nintendo e não tive os jogos de Zelda, não joguei os de Game Boy. Daí eu acho que o primeiro contato foi com Ocarina of Time, mas eram amigos que tinham e eu não cheguei a jogar ele inteiro, assim. Eu demorei um tempo pra jogar o Ocarina of Time. E depois eu acho que eu baixei num emulador o Link to the Past. Aconteceu uma coisa muito parecida com a do Léo, a diferença é que eu já sabia um pouco de inglês, mas eu fiquei meio perdido, assim, no mundo e não sabia muito bem o que fazer. E acabei, tipo, parando de jogar e parei de tentar jogar aquele Zelda. E aí depois eu acho que eu assisti o gameplay inteiro do Zelda 1 e 2 no YouTube. E daí comecei a jogar muito jogo de Zelda. Daí eu joguei o Ocarina of Time, joguei todos que saíram pro DS, né? O Phantom Hourglass, joguei o Spirit Tracks,
Depois eu fui jogar Wind Waker, porque na época eu também não tinha videogame pra isso. Enfim, daí eu acho que eu joguei a maioria dos jogos de Zelda. Joguei muitos em emulador também, os de Game Boy Advance, os de Game Boy mesmo. Eu acho que faltam poucos jogos hoje pra eu completar ter jogado todos os jogos de Zelda. Tu jogou todos, Léo? Não joguei todos. Os mobile, acho que os de console sim. Os de mobile eu joguei aquele primeiro Zelda do Game Boy que eu não consigo lembrar o nome. Link's Awakening. Link's Awakening, esse eu joguei. Terminei ele, bem foda, bem difícil inclusive o jogo. Eu tava jogando terminei o Oracle of Seasons, tava jogando o Oracle of Ages, que o Grande já tinha me emprestado o DS dele e a gente foi roubado. Foi uma merda. Aí eu não terminei. Eu tava na mesma coisa. Eu joguei o Seasons e tava jogando o Ages. E os mais modernos de Game Boy Advance e do próprio 3DS eu não joguei não. Agora, eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Eu sei falar inglês e eu ainda fico perdida. Eu não sei o que fazer. O homem fala, pega o gato. Eu vou lá, pego o gato. Mas eu não sei porque que eu peguei o gato. Aí o homem diz, me dá o gato. Aí eu dou o gato pro homem. Então acho que não tem muito a ver com falar inglês. Na dúvida, desvia das galinhas, cara. Tá, vou guardar esse conselho. Ainda não cheguei nas galinhas, mas vou guardar o conselho. Eu acho que eu sou o orelha pontuda desse podcast, porque eu joguei os dois do 64, apesar de ter as fitas e ter jogado bastante, e ter tentado também pegar a Triforce de várias formas, e fazia muito sentido que ela tava lá, né, cara? Tinha lá o slot no menu. Eu acho que foi previsto de que ela pudesse ser pega, né, e depois os caras tiraram no meio. Faz sentido. Era a avó do easter egg. Estavam testando vocês. Eu comecei, minha primeira experiência com Zelda foi interessante, porque era a capa do Zelda não é tão atraente quanto os outros jogos, principalmente quando é uma criança. Sim. Do Super Nintendo. É só com a espada, com escudo, sei lá. E aí eu lembro que eu tava, sei lá, em férias de verão com os primos meus, e todo mundo só queria jogar Mortal Kombat, Street Fighter e não sei o que. E aí eu peguei o Zelda e comecei a jogar e achei interessante que era um jogo, apesar de eu não saber como fazer um jogo novo, daí então, me chamou muita atenção um jogo que eu poderia ir pra qualquer lugar, e esse conceito que nem tinha de sei lá, um sandbox, um open world, não tinha na minha cabeça, mas isso me chamava muita atenção, de eu poder ir pra qualquer tela e talvez pegar um item em outro lugar e resolver coisas. E isso me chamou a atenção, só que na época eu não podia ficar jogando muito tempo, porque tinha que devolver a fita no locador e jogar Mortal Kombat e Street Fighter, porque era o que a galera curtia. E aí um tempo depois eu acabei comprando o Nintendo 64, e aí começou um hype louco, porque eu tava muito sem jogo no Nintendo 64, e aí tava pra sair o Zelda, ia ser a revolução, o jogo que ia justificar a compra do 64, e enquanto isso eu fiquei louco no hype, comecei a baixar emulador e tudo que é coisa, e acabei baixando o Zelda do Super NES, assim como os outros Zeldas do Nintendinho, e acabei jogando todos, e foi aquela experiência maravilhosa, porque depois que eu entendi como funcionava a mecânica e a evolução do personagem por itens, aí eu me apaixonei pelo jogo, assim, que era uma experiência que tu não conseguia em outros lugares, não daquela maneira. Sim, cara, e eu lembrei de uma outra coisa agora, que eu entrei no mundo de Zelda por causa desse lance do Hoax, da Triforce com a Ocarina, mas teve um outro fator também. Quando eu fui pro emulador, justamente pra fazer essa história, eu topei com uma ROM que foi traduzida para português. E isso chama muito a atenção. Assim, por mais que na época o que eu tinha de inglês seria o suficiente para jogar o Zelda inteiro, era tão raro, tão impossível a gente sentar e jogar um jogo mainstream em português, que isso chamou muito a atenção e eu fiquei muito empolgado de jogar ele só por causa disso, assim. E eu lembro que era uma tradução super bem feita, assim, eles traduziam até os comandos do menu e tal, tinham um cuidado, assim, foi um jogo bem feito, né? E eu lembro que também na mesma época eu trombei com A Link to the Past do Super Nintendo, também traduzido em português. E foi aí que eu joguei ele, assim, foi quase ao mesmo tempo do que o Ocarina. Por causa disso, né? Engraçado, cara, porque Zelda, tipo, tu precisa pouquíssimo de entendimento de idioma, porque a história principal, ela... sei lá, tu olha pros itens e tu sabe o que tu precisa fazer, tu não precisa que alguém te conte, né? E o máximo que tu precisa entender de inglês é, tipo, vá pra tal lugar. Sim, exatamente. Eu marquei no mapa pra você um X. Os mais novos sim, né, cara? Eu lembro que o Link to the Past,
ele tem umas coisas que são de pega o livro, aí traduz não sei aonde. Mas que é um pouquinho muito mais simples. complexo, né? Não chega a ser um Final Fantasy, mas ele fica um pouquinhozinho mais difícil sem o idioma. Eu ia falar que eu acho que eu tenho aquele trauminha de prova, sabe? Quando a resposta é muito fácil, daí tu pensa, não é essa a resposta, é outra coisa. Pegadinha. Porque o cara fala, vá para tal lugar. Eu falo, não devo ir para tal lugar, devo ter que fazer outra coisa antes, né? E daí eu fico muito travada sem saber para onde ir, o que fazer, porque, tipo, eu ignoro as instruções. Aí depois eu fico brava que eu não tenho instruções o suficiente. Isso é uma coisa que eu sinto falta nos jogos de hoje em dia. Alguém mentir, não, vai para tal lugar, aí tu vai lá e se fode pra caralho. Tipo, é difícil ter isso num jogo. Gostaria que tivesse. Os jogos não tem essa linguagem de mentir pra pessoa. A gente tá viciado demais, condicionado demais pelo mundo real pra conseguir entrar no mundo de Zelda. Não só não mintam, como também colocam setas e indicações no mapa e a porra de uma fada que fica berrando quando tu tá indo pro caminho errado. E algum NPC pra cá. Listen! Listen! Hey! Listen! Que saco. Cara, pior é que a gente tá jogando Skyward Sword agora. E tem aquela Siri estranha que sai da espada. E ela fala muito, cara, dá uma raiva. Porque não é hey, listen. Tipo, ela para e fica 18 parágrafos de instrução pra uma coisa que é óbvia, sabe? Que tu tá vendo, tu tem que pegar, sei lá, a espada e enfiar naquele buraco, O sabe? nome dela é Fi? Fi, eu acho, Mas eu achei o máximo chamar de Siri. Ela é a Siri. Mas foi uma tendência dos jogos, eles começaram a tutorializar tudo. Esse aí do Skyward Sword eu não tive paciência de passar tutorial. Sério mesmo, não aguentei mais. Cara, é muito exportável. É muito saco. É sacado demais. Que, no mínimo, ser um narrador esse negócio. Tipo, o negócio de ser escrito e tem que ficar passando, tipo... Se a gente for comparar com, por exemplo, Link to the Past, como é que o jogo começa? O Link tá na cama, daí ele sonha, no sonho dele aparece uma voz do... Enfim, aparece a voz da Zelda pedindo socorro, e aí ele vê o tio dele, sei lá, o parente dele pegando a espada e indo salvar, né? Cara, o jogo já te larga na ação. Tu sai da cama, sim. Tá chovendo, assim, tá aquele climão, e aí tu tenta explorar o mundo e tu não consegue, porque tem uns soldados bloqueando o caminho, então ele meio que te obriga a ir até o castelo. Mas, tipo, é tudo muito... parece que é tu que tá fazendo a coisa, é tu que tá andando pro castelo, encontrando aquilo lá, apesar de ser o único caminho. Ele é muito bem feito, uma coisa on rails que te leva a pensar que tu tá tomando uma decisão. É a coisa que o Uncharted tenta fazer todo o tempo hoje em dia e não consegue muitas das vezes. Porque o Uncharted ele te prende, né, cara? E ali no Zelda, pelo menos no Link to the Past, ele consegue te conduzir sem precisar te dizer o que fazer, mas ele te conduz de uma forma que tu acha que tu tá fazendo sozinho. Exatamente porque ninguém te disse, né? O jogo tá te induzindo aquilo. Que nem o Mario Bros, que só pode andar à direita. É meio isso também, por mais besta que seja, né? Mas o Mario Bros, ele tem na sua primeira fase todos os elementos que ensinam a jogabilidade, e isso, não sei se vocês já viram vídeo sobre isso, que sim, já vi. Ele te obriga a passar por baixo e bater, e depois tu é obrigado a pegar o cogumelo, porque ele bate no cano e volta pra ti, aí tu já entende que ele é um item. A Nintendo é mestre em fazer essas coisas de inserir no meio da jogabilidade, enquanto a mecânica do jogo tá ocorrendo, ela inseriu o tutorial sem ficar te falando... Hey, listen! E eles faziam isso muito bem, tanto que o Mario é um exemplo. Inclusive no Mario Bros, no Super Mario Bros, aquele primeiro Goomba que vem, ele, eu não sei, agora não lembro se é exatamente o primeiro ou se já é um segundo, que ele vem por baixo do tijolinho ali em cima, que tem o ponto de interrogação, sim, de um jeito que se tu pular pra esquivar do Goomba, inevitavelmente tu bate com a cabeça no ponto de interrogação e já descobre que tu pode bater e que dali sai um cogumelo. Tipo, ele te deu todo o tutorial de ação do jogo. E o cogumelo já bate no cano e já vem em direção. Exatamente. Já pega ele, tipo, já sabe que é um item de power-up. É muito bem feito isso. Parece inocente, mas é muito bom. E esse começo desse Zelda tem exatamente isso. Ele tem um guia muito bom. Exato, e se tu pega, por exemplo, o Ocarina of Time, ele já perdeu um pouco disso. Perdeu forte. Porque quando tu entra, aquele primeiro mundo ali, a Vila Kokiri, ela é meio tutorial, né? Tu tem que ficar conversando com as pessoas. Mas se tu for pensar, cara, o que ele tá te fazendo ali? Ele não te diz que tu é obrigado a falar com todo mundo. Tu é obrigado a falar ali com a Saria no início e fim.
Mas o que ele tá te dizendo? Pra tu seguir no jogo, tu tem que pegar a espada, o que te obriga a explorar o ambiente, fazer ali o puzzlezinho da pedra que rola pra pegar a primeira espada, e tu tem que pegar o escudo. Só que o único jeito de pegar o escudo conseguir dinheiro, é conseguir dinheiro. E pra tu conseguir dinheiro, tu é obrigado a ficar andando pela Vila Kokiri, catando as coisas, e aí, assim, tu acaba falando com as pessoas, entendendo mais sobre a backstory do jogo, e sobre que tipo de movimento tu pode fazer no personagem, de pular de uma plataforma pra outra, de subir escada, o Z-Target, essas coisas. Tipo assim, ele é um pouco mais tutorial do que o anterior, até porque os comandos são mais complexos, né, do que o do Super Nintendo, mas ele não é um tutorial direto, né, não é aquele tutorial for dummies idiota, né. Eu gostaria de poder entrar na árvore lá sem a espada e me dar mal, sabe? E aí eu ter que deduzir, pô, realmente preciso de uma espada aqui pra lutar nesse lugar, sabe? Concordo. Em vez de um carinha que fica andando de um lado pro outro sem mexer as pernas, dizendo, ô, daqui você não passa sem uma espada. Pois é. Cara, e o Zelda é um jogo tribom pra fazer isso, diferente do Mario, que você tem uma quantidade de vidas limitada, né? Que você, tipo, tenta uma vez, morre. Tipo, acabou as vidas, você vai ter que começar tudo de novo, né? Sim. O Zelda não, você morre, beleza, dá um reset ali e continua. Né? Daí você consegue fazer esse esquema de tutorial in-game, assim, bem mais fluido, né? Sim. E se a gente for ele tem ver, essa cara, possibilidade. O A Link to the Past, ele faz isso muito bem. O Zelda do Nintendinho te larga de um jeito que, se eu não me engano, tu até consegue continuar sem pegar a espada, né? E tu vai se fuder muito, mas tipo, ele não te dá zero instrução sobre qualquer coisa. Não tem um menininho da pelvis te tapando o caminho. Não tem um menininho que te bloqueia com a pelvis, realmente. Cara, quando chega nas versões mais recentes, o Twilight Princess e agora que eu tô jogando Skyward Sword, é ridículo, cara. Os primeiros 40 minutos, 1 hora do Skyward Sword é só tutorial e conversa e encheção de saco. Assim, o jogo não anda, dá uma raiva, cara. É verdade. E eu entendo, Caxias, que tu parou porque é muito insuportável, cara. No momento que tu pega um mega fã da série, que tá com muito tesão de, pô, vou curtir a nova versão da porra do jogo, eu sempre gostei. E aí o tutorial te impede porque ele não é nem pra pessoa que gostava do jogo, que sabia as mecânicas, ele consegue ser atraente, sabe? Exato. Eu acho que pra uma pessoa que pega do nada também, foda-se, sabe? É meio ruim, uma pessoa mais adulta, tipo, que nem eu, que não sou uma criança que tá... Ele trava mesmo pra quem não sabe jogar. E uma coisa que eu achei diferente, a gente tava vendo sobre os outros jogos, e tem esse que começa com o Ganondorf, e ele sonhando, ele te dá um senso de objetivo, tipo, tá, tem que fazer isso aqui. Entendi que a minha jornada no jogo é essa. Esse que a gente tá jogando, eu não sei qual é a minha fucking jornada ainda. É muito irritante, eu não sei se é porque eu tô presa demais no mundo adulto da realidade, mas é muito louco, cara. Tipo, me força a esse pensamento só exploratório, assim, que, sei lá, quando criança deve fazer sentido ficar batendo com a cabeça na árvore, mas agora não faz sentido nenhum. E o pior é que ele tem essa trava E, cara, assim, ó, eu vou até falar, se tu me dá um tutorial que eu tô aprendendo as mecânicas do jogo, ali, tipo, aprendo a pular, me ensina a usar a espada, me ensina a voar, me ensina a usar, sei lá, o estilingue, eu até aceito, eu entendo, eu concordo, tem mecânicas novas, e no caso do Skyward Sword, ele ainda acrescenta que o controle de movimento do Wii, ele é muito preciso nesse jogo. Então tu meio que tem uma curva de aprendizado até aprender, até conseguir usar ele bem. Mas, cara, o que me irrita é todo aquele blá 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 de pré-historinha que é insuportável. Porque daí conversa com o professor, aí tu tem que fazer o teste do não sei o que, mas o teu pássaro fugiu, daí tu fala com outra pessoa, e os diálogos são longos, e são chatos, e são todos em texto. É tipo muito irritante, porque tu não tem o sentimento de que tu tá aprendendo as mecânicas pra entrar no jogo. Tu tem o sentimento de que tu tá ali masturbando, sei lá o que, e daqui a pouco o jogo te libera meio que sem motivo, assim, porque não tem nada que tu faça que faz a história andar. A história te faz andar meio por acaso. Porque tu falou com alguém e aí zerou as pessoas com quem tu podia falar, e então a partir de agora o teu pássaro tá lá disponível, sabe? É um negócio meio chatão, né? E o pior, cara, é que depois que passa essa fase e tu começa a jogar mesmo o jogo, ele é muito bom. É muito interessante o jeito como ele usa a espada e a movimentação e como o uso da espada interfere no jeito como tu joga. Ela não é só um acessório de dar porrada. Ela é uma chave, ela tem, dependendo do movimento que tu faz, ela libera um poder diferente. E jogando, eu finalmente entendi porque que ele chama Skyward Sword, porque eu não tinha entendido ainda. É porque o emote com Motion Plus, ele é sensível o suficiente pra tu apontar a espada pra cima e o Link corresponder no movimento. E quando tu faz isso, vem o poder dos céus, que é o que dá o poder pra Master Sword, e carrega a espada, e isso te dá
Tipo, ele dá um poder na espada que te libera, enfim, tu pode quebrar blocos diferentes, enfim, aquela mecânica Zelda, né? Tu consegue resolver puzzles por causa disso. E aí eu entendi que é porque tem os céus e o poder da espada vem do céu e ele vem quando tu aponta lá pra cima, sabe? E é uma mecânica muito legal de jogar, só que tu demora 1h30 pra conseguir chegar nela, é muito chato isso. Eu não joguei o Zelda do Nintendinho, né? Mas, enfim, eu sei a importância dele, sei como ele funciona. E eu entendo que ele ele trouxe novidades pro mundo dos games, né? A gente tinha tido jogos de Adventure antes. Inclusive o próprio jogo chamado Adventure, que era do Atari. Ele tinha um esquema meio parecido com o Zelda, de progressão tela a tela, de tu poder ir pra baixo, pra cima, pra esquerda, pra direita. E aí tu pega um item lá, usa o item aqui. Mas ele era extremamente primário, assim, né? Ele não... Tu tinha algumas coisas, o jogo era relativamente curto, e o Zelda expandiu isso pra um outro mundo, né? E... Enfim, o que mais pode dizer sobre novidades que o Zelda trouxe pro mundo? Lá no primeirão. Alguém jogou o Zelda do Nintendinho? Eu joguei de um jeito interessante. Eu joguei o Zelda do Nintendinho no Super Nintendo, porque tu consegue baixar uma ROM que é BS Zelda, que é daquele sistema de Broadcast System que só tinha no Japão. Sim. Que tu jogava online usando o Famicom, o Super Famicom, que era o Super Nintendo deles. Sim. E essa versão é uma versão atualizada e um pouco com algumas melhorias no gameplay e gráficos mais a ver com o Super Nintendo. Até bem interessante verificar essa ROM, porque torna o jogo mais palatável para os dias de hoje, assim. Que interessante. Olha só. Sério, baixem, é legal, é fácil de achar também, BS Zelda. Na verdade, esse primeiro Zelda, ele ainda é um jogo que, pelo menos nessa versão do BS Zelda, envelheceu muito bem, assim, ele é bom de jogar, ele é intrigante, isso... Me chama a atenção de como o que a Nintendo fez na época foi uma coisa realmente que beira o revolucionário, porque um jogo tão velho, com a tosquice dele encanta, assim, de te largar no mundo e dizer, vai pra onde tu quiser, dane-se. Isso aí a sensação de aventura que isso passa é muito grande. E vale dizer que os gamers na época estavam acostumados com esse tipo de lógica, né, cara? Porque os jogos não tinham tutorial, não tinha toda essa frescura. O nego te largava lá no meio, toma tiro, toma facada, toma monstro e se vira negão, né? Não tem... Até porque a maior parte dos jogos da época, o tutorial ia ser uma página, sei lá. E o próprio acesso a jogos era muito mais restrito, né? Então, se o jogo te ferrou, foda-se, não tem outro. Você vai ficar com esse aí mesmo, né? Pelo menos durante um final de semana, até você conseguir. Sim, tu vai ficar insistindo. Uma coisa que chama atenção nesse primeiro Zelda do Nintendinho é a persistência do mundo, no caso não do mundo, mas da persistência da tua interação com o mundo. Por exemplo, se tu pegou o boomerang, tu vai ter o boomerang sempre que tu estiver jogando, e em outros jogos não era assim. Sim. Sei lá, no Contra tu pega aquele tiro que é 3 bolinhas, meu Deus, que maravilha, tu toma uma porrada, o cara já sai rolando e perde a arma, aí volta com aquele tirinho merda. Isso pra época foi revolucionário também. Essa coisa da persistência nos leva pro... Acho que a primeira grande quebra que o Zelda trouxe é que ele era esse adventure e tal, que não era uma mecânica particularmente nova, né, no geral. Claro que o Zelda implementou muitas pequenas mecânicas dentro dele que são muito inteligentes, mas no geral essa progressão tela a tela, de tu explorando o mundo, não era exatamente nova, mas ele trouxe uma coisa que não existia até então, que era a questão do save game, né? E com o save game, tu podia ter um mundo muito maior, porque tu não é obrigado a jogar tudo numa sentada, né? E eu acho até engraçado, eu fiquei sabendo disso recentemente, eu não imaginava, que eu sabia que esse Zelda do Nintendinho, ele tinha implementado o save game com pilha, né? Aquele modelo que tem nos cartuchos até recentemente. Mas isso foi só nos Estados Unidos. Porque no Japão era disquetão. Era um disquetão, cara, e o Zelda foi construído pra ser desse jeito. Tipo, o jogo foi inteiro pensado pra ser um disquetão, porque tinha no Famicom, né, no Nintendinho japonês, tinha esse acessório que permitia disquete, então a primeira versão do Zelda era em disquete, e o save game era tipo, ele escrevia no disquete, né, ele gravava na própria mídia. E tipo, isso é muito interessante, cara, de pensar que lá no início da história dos games já tinha uma coisa desse tipo,
e que até hoje eu acho que não existe ainda. Eu fico pensando como poderia ser levado para a atualidade esse conceito se fosse uma mídia completamente regravável. Ok, que uma hora ia quebrar o jogo pra caralho, mas se tu pudesse fazer alterações realmente permanentes no jogo, que tu tá reescrevendo em cima, e isso tem um potencial muito grande que, apesar de hoje os videogames terem HD e coisa, nem sempre é feio. Eles tentam fazer um pouco com jogos, sei lá, como um Skyrim da vida, mas poderia ter evoluído mais nesse sentido se usasse essa mídia de disquete desde o começo e tivesse vindo usando ela com o passar dos tempos. Sim, mas se a gente for pegar, por exemplo, um Skyrim, o que é, vamos pensar em termos de código, né, de implementação. O código do jogo tá num canto, ele tá lá no ISO, sei lá, num formato de arquivo fechado, e o teu save tá em outro lugar, né? Ele não salva efetivamente dentro do jogo, então se tu eliminar o save e recomeçar o jogo, ele recomeça do zero como se tu nunca tivesse passado ali, né? Agora, isso que tu tá propondo seria uma coisa muito louca, que é o que tu faz interferir no código original do jogo. Sim, e de certa forma tu... Não, mas Sei imagina, lá. cara, daqui a pouco tu tem... Imagina que Skyrim foi feito desse jeito, daqui a pouco cada jogador, cada mídia de Skyrim espalhada pelo mundo é um jogo diferente. Porque naquele mundo a interferência do Dragonborn provocou uma coisa perene, né? Sim. Muito louco, muito louco. Aí, mundo de games indie, por favor, faça uma coisa dessa, cara. Dica. Qual saiu antes, o Zelda do Nintendinho ou o Metroid? Putz, aí tu me pega. Deixa eu procurar o ano do Metroid aqui. Porque os dois, curiosamente, eles têm praticamente a mesma mecânica, só que só muda que um é uma Um é visão side-scrolling. de cima, um é side-scrolling e o outro é uma visão de cima. Cara, o Metroid é de 86. E eu acho que o Zelda também é de 86. Agora eu não sei qual que foi o primeiro. Mas tem esses paralelismos, né, cara? O Zelda do Nintendinho, ele tava sendo desenvolvido na mesma época que o Super Mario Bros, né? Então tem várias... Já vi isso em vários lugares. Que tinha dois times, né? O time Zelda e o time Mario trabalhando em paralelo. E aí tinha ideias que eles traziam, que a equipe Zelda tinha, que não se aplicava no Zelda. Eles passavam pra equipe Mario e vice-versa, né? Então tem coisas que são análogas, né? E talvez o Metroid, se ele veio logo depois, ele pode ter feito uma junção dos dois mundos, né? Tipo, traz coisas que funcionam em um e em outro e implementa num jogo único. Mas o Metroid é do Miyamoto também? Não, ele é do Gunpei Yokoi, que é o cara que inventou o Game Boy, que acho que era o cara mais genial, um dos mais geniais que tinha na Nintendo. Só que o cara, ele fez também o Virtual Boy, porque ninguém acerta todas. Ele era genial demais, ninguém acerta todas, acho que ele tava pensando muito fora da casinha. Só que o problema é que ele morreu num acidente de carro numa época aí, tipo, com certeza se ele tivesse vivo até hoje a Nintendo ia ser outra coisa, porque esse cara aí ele era muito inventivo. Aí a hora que o Miyamoto cair, acabou a Nintendo, né, cara? Porque já foi o Satoru Iwata, já foi esse cara do Game Boy, sobrou o Miyamoto dessa galera inventiva da Nintendo. Pois é. É foda. Eu coloquei na pauta esse item desafio e multiplayer, que parece ser estranho numa pauta de Zelda, especialmente falando do Zelda do Nintendinho. Mas porque, primeiro do desafio, por ele ser um jogo difícil, né, cara? Naquela era do Nintendinho os jogos eram difíceis e tudo bem, porque como o Álvaro falou, tu pega o cartucho e é o único que tu tem, tu vai jogar ele mesmo se ele for difícil ou não, e uma hora tu aprende. Mas não só difícil no sentido de tu ter que desenvolver uma habilidade pra conseguir jogar, mas no fato dele ter muita coisa que é escondida, né? E não tinha na época como tu ficar sabendo, assim, não tinha revista, não tinha internet, não tinha nada... Revista até devia ter, mas sei lá... Tu não tinha como ver no detonado onde é que estão todos os segredos do Zelda. E eu já vi entrevista do pessoal da Nintendo falando que o objetivo deles era exatamente isso, assim, de ser muito difícil, de ter desafios muito escondidos, pra valorizar que tu interagisse com outras pessoas fora do jogo, né, no mundo real. Tipo assim, cheguei no colégio, caras, ontem eu descobri uma caverna não sei aonde, eu peguei um novo item, eu não sei o que eu faço. Aí o outro cara vem, cara, eu não achei essa tua caverna, mas eu achei um lugar lá onde esse item pode funcionar, sabe? E aí tu, na tua rede de amigos e próxima, tem uma experiência junto, assim, uma espécie de multiplayer, só que no mundo real, né? E a Nintendo sempre gostou desse tipo de brincadeira, o Pokémon também se baseia um pouco nisso, de tu ter que usar o cabo Link pra trocar com os amigos, esse tipo de coisa, né?
Será que a gente perdeu isso, cara? Eu tô aqui pensando. A impressão que dá é que sim, né? Que hoje em dia, ao invés de a gente ter essa descoberta construída, assim, com rede de amigos, né? Com tentativa e erro e tal, com o jogo fluir pra te dar a experiência completa, é uma coisa mais agora, tipo, o jogo te dizendo, pegue isso, faça isso. Vá para tal lugar. E até mesmo acesso a um GameFAQs da vida, que, tipo, é uma coisa que eu tento não fazer, mas tem muitas vezes que tu é um adulto, tu tem que trabalhar no outro dia e tu quer jogar teu videogame de boas e tu não quer ficar trancado numa parte que principalmente uma parte que tu começa a desconfiar que é um game design mal feito, que o cara não pensou que tu tá indo num lugar que não deveria estar, sabe? Então aí tu não vai falar com um amigo, vai ligar, fulano de tal, onde é que tu já passou dessa parte, sabe? É um pouco... Sobre esse lance de GameFAQs, eu também concordo. E, tipo, sei lá, tá jogando Uncharted esses dias, aí uma hora tu... Se bem que Uncharted tu não fica encalhado nunca, né? Não, porque é tudo automático, o jogo se joga sozinho. Exatamente, tu só fica assistindo um filme de 15 horas. Mas, enfim, jogando outros jogos mais modernos, rola um GameFAQs, assim, putz, fiquei encalhado e tal, porque eu tenho que trabalhar amanhã, não vou ficar aqui dando com a cabeça na parede até acertar esse desafio. Mas é porque eu acho que tem um outro detalhe aí que não é só, cara, não é só a dificuldade do desafio e o fato da gente ser adulto e querer passar de uma vez. Eu acho que tem algo sobre ele te recompensar por essa insistência, sabe? Tipo, se tu pega um jogo que tem um puzzle que é bem difícil, mas quando tu finalmente descobre, ele te recompensa e te dá aquele prazer interno, tipo, puta, que legal, cara. Passei por isso, resolvi isso, sabe? É tipo jogar o Monkey Island e tu, puta, eu nunca tinha imaginado juntar o queijo tofu com o banjo, sei lá o quê, mas tu junta e aquilo é divertido e é engraçado e eventualmente faria sentido no início, né? E eu acho que o Zelda... Até hoje, ele tem um pouco, assim, ele é um pouco melhor do que a média nesse lance de te recompensar, né? De tu fazer o backtracking e aí tu, sei lá, tu consegue usar bombas a partir de agora e tu pode voltar lá numa dungeon lá atrás que tinha uma paredezinha quebrável, tu quebra e tem um item lá dentro. E essa memória de lembrar que tinha o lugar pra tu ir lá atrás, ela é recompensadora, né? E nesses jogos mais modernos, mais mainstream, eu não vejo isso acontecendo, é meio blé, sabe? Tipo assim, tem um puzzle, daí eu quebrei a cabeça, daí quando tu finalmente resolve, tu fica meio tipo, puta, era só isso, era só ir lá não sei onde pegar um item que tava escondido embaixo do jornal, sei lá, sabe? Rola esse lado também de... Não é só porque a gente ficou velho e menos paciente, né? Mas acho que os jogos hoje recompensam menos a gente por resolver puzzles difíceis, né? É que no Zelda, meio que tu, queira ou não, por mais que ele tenha emborrecido um pouquinho com o tempo, tu pode confiar que ele vai ter puzzles bons, que foi muito bem pensado a mecânica do puzzle, então vale a pena tu ficar quebrando a cabeça nele. Poucas vezes vai ser um negócio que tu vai pensar, não acredito, cara, que era essa merda que tava mal explicado, que nunca eu ia achar que ia funcionar porque eles estão me induzindo a fazer um negócio. O Zelda não, ele induz, ele te mostra o problema, ele te dá uma dica do problema e a solução dele é clara e dentro de regras, assim. Existem regras que tu vai sacando conforme tu vai jogando o jogo. Isso eles ainda são bons em fazer. Então vale a pena tu quebrar a cabeça. Até porque o grande prazer de jogar Zelda é esse prazer que dá quando tu resolve um puzzle, quando tu conseguiu achar o baú que tinha a chave, coisas assim. Exceto o Templo da Água, né? Até o Templo da Água em si é legal. É legal, sim. Bah, cara, eu tenho dificuldades com o Templo da Água até hoje. Dificuldades no sentido de ficar muito irritado com ele, sabe? É só porque as botas tu não podia trocar elas com um botão só. Se desse pra tu equipar e desequipar as botas, tu ia curtir. Eu acho também, concordo. Acho também. Mas tem o Templo da Água, que é meio merda, assim, pelo menos na versão original, que tu não podia trocar as botas fácil. Outro puzzle de Zelda que eu acho um cu, tanto que eles mudaram no remaster, é aquele do Wind Waker, que é aquele quando no final tu tem que pegar os pedaços da Triforce. Vocês jogaram o Wind Waker? Eu não cheguei até o fim. Mais alguém? Não. Não?
Tá. Meio, sei lá, não é bem um spoiler, vai. Mas o Wind Waker, ele tem toda aquela coisa de ser em cima da água, né? Tu usa o barquinho, daí tu usa a batuta do vento pra poder mudar o vento e ir andando pelo mundo. Perto do final, assim, tu tá meio quase acabando o jogo. Se eu não me engano, acho que tu já tem a Master Sword, mas ela perdeu o poder, alguma coisa do tipo. E aí tu tem que juntar os pedaços da Triforce que estão espalhados pelo mundo, só que eles estão todos dentro d'água. Eles estão, tipo, né, são pedaços espalhados caídos no mar. E, cara, é um puzzle muito insuportável, porque eu acho que são 15 pedaços de Triforce, e aí cada um deles é tipo assim, tu tem que pegar um mapa pra cada pedaço, e aí esse mapa tem que ser traduzido, então tu tem que descobrir quem fala, sei lá, alguma coisa do tipo, quem fala o idioma do mapa pra traduzir o mapa pra ti, pra tu encontrar o local pra tu ir lá buscar a peça. E tu tem que fazer isso 15 vezes. É muito chato, cara. Muito, muito, muito chato. Rolou uma preguiça aí, porque do jeito que você tá me falando, me lembra aquela parte de coletar as lágrimas lá no Zelda, que ele vira lobo lá. Exatamente, cara, exatamente. É só uma encheção de saco. Que é tudo muito igual, sei lá. Exato. Só que esse do Zelda, do Twilight Princess, que tu tem que pegar lá as gotas de luz... gota de luz. Ainda é meio rápido, tu ainda resolve em 15, 20 minutos e é muito chato, mas tipo, tu resolve ele meio rapidinho e passa pra frente. Cara, esse do Wind Waker é muito chato, porque ele demora muito. E ele é tão irritante, cara, que esse foi um que eu fui pro GameFAQs. Uma hora eu enchi o saco e falei, velho, eu não vou ficar aqui nessa merda repetitiva pra sempre. Eu fui no GameFAQs, peguei os locais lá e fui catei um por um, sabe? Porque era muito insuportável. E tanto é que no remaster do Wii, que saiu acho que ano passado, eles mudaram esse puzzle. Eu não sei como é que é, porque eu não joguei o atual, mas ele é bem mais simples, assim, bem mais direto. Tu vai lá, pega os pedaços, enfim, avança e pra mim é a única mancha num jogo que é muito bom, que é um dos melhores da franquia. Wind Waker é que louco, eu lembro de jogar o Wind Waker e essa parte do final de pegar os pedaços da Triforce, apesar de ser um trecho chato assim de jogo e caindo e voltando porque o mundo é gigantesco e o barco não é ultra rápido, mas eu lembro que eu fui tipo direto pegar vários pedaços assim, porque no mapa já tinha vários marcados. Não lembro de ter que fazer isso tipo as 15 vezes, saca? Ter que ir achar o mapa, achar a pessoa e achar o pedaço. Eu lembro que alguns trechos eu já tinha assim, sei lá, 5 pedaços marcados no mapa. E que isso foi acontecendo ao longo do trecho anterior do jogo, assim. Eu falava com as pessoas, elas iam dando dicas, assim, sabe? Marcando, falando de tesouros especiais, alguma coisa assim. E daí quando eu fui coletar os pedaços, tinha vários pedaços marcados já no mapa. Talvez eles contem com isso, né? Imaginando que tu ao longo do jogo foi construindo todos e aí no final é só buscar. Mas na minha experiência, eu joguei o jogo inteiro, cheguei nesse ponto e eu tinha acho que 2 marcados no mapa. Eu tive que buscar os outros 13, sabe? E aí acaba ficando muito sacal, né? E, de novo, é uma coisa que ao longo do jogo, isso que tu falou, né? De ir conversando com as pessoas e construindo, ele é quase como easter egg, porque tu não tem, em princípio, uma motivação pra falar com essas pessoas e procurar por isso. Tu meio que vai trombando, né? Então é meio acaso. Tu pode chegar nesse ponto e já ter vários mapeados, ou tu simplesmente não tem, que foi o meu caso, e vai ter que correr atrás, né? Sim. Mas igual eu acho que, independente de como é essa experiência, eu acho que é uma parte desnecessária, assim, que realmente não precisava disso no Wind Waker. Podia ter sido uma outra forma, assim, achar só um pedaço específico, ou fazer tipo Donkey Kong, assim, tem que dar 8 voltas em zigue-zague numa pedra e daí tipo surge a Triforce, tá ligado? Banjo-Kazooie. Isso. Planta uma bananeira, dá 3 pulinhos. Acho que vale perguntar, né? A gente, inclusive agora que lançaram, a Nintendo anunciou o Nintendo Switch, e tá todo mundo esperando esse novo Zelda agora, né? E blá blá blá, mundo aberto e tal, não sei o que. Quem é fã tá super esperando, e eu tô esperando, tô animado e acho que vai ser um jogo foda. Mas o resto do mundo, especialmente a galera não nintendista, critica, mais um console da Nintendo, mais uma vez vai jogar Mario Kart, Smash Brothers e Zelda, só. Sempre a mesma merda, sempre salvar a princesa, sempre pega o arco e flecha e... enfim. E todo mundo critica o Zelda porque ele é meio que sempre o mesmo jogo e não tem. E eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acham sobre isso? Se existe uma inovação, se alguma coisa muda, enfim, como que vocês respondem a essa crítica de Zelda é sempre a mesma merda? Eu acho que o problema é o conceito de franquia mesmo, né? Porque o jogo, ao contrário de Assassin's Creed,
é bem diferente, né? Cada um tem uma mecânica. O que fica é só o avatar do menininho de verde só. Se você pensar bem, não tem muita ligação. O Mario, pelo menos, o Zelda do Ocarina of Time e o do Nintendinho, que eu joguei depois, é outra coisa, né? Não é o mesmo jogo. Eu gosto de pensar o Zelda como uma lenda que diferentes pessoas contassem, sabe? Yeah. Eu gostava muito quando era assim. E até por isso que eu sou contra de eles tentarem amarrar uma timeline, porque não faz sentido nenhum. E aí, nesse ponto de ser tipo uma lenda, assim como, sei lá, tradições orais humanas, que toda vez que alguém conta alguma história, ela vai evoluindo e vai sendo contada diferente e tal, eu não vejo problema de ser, entre aspas, sempre o mesmo jogo, mesmo porque eles modificam a mecânica, a história é diferente, os personagens nunca é o mesmo Link, dificilmente é. Então, eu não tenho problemas quanto a isso. Eu acho só que eles têm que melhorar o jogo em si, buscar soluções mais interessantes para os problemas que a série vem apresentando, envelhecendo em mecânica, mas quanto à temática e quanto à lenda, não tem problema ser a mesma, porque, como foi falado, não é um Assassin's Creed que eles realmente tentam fazer uma continuidade e não tem mais aonde enfiar personagem e informação e vira um monstro absurdo. Eu acho legal comparar com Assassin's Creed, exatamente porque boa parte das pessoas que criticam Zelda por ser repetitivo jogam Assassin's Creed, né? Compram todas as versões. E eu acho que não só são jeitos diferentes de pensar uma franquia, mas jeitos que praticamente opostos no critério que eu quero trazer, que é o Assassin's Creed. O que os caras fizeram? Eles desenvolveram uma jogabilidade, desenvolveram uma engine de jogo, e eles aproveitam essa engine, porque ela custou milhões de dólares para ser desenvolvida, então usa vários skins, constrói essa história maluca, coxa de retalho em cima, e vai lançando uma pilha de jogo, né? E Zelda, cara, na verdade é o contrário, porque a história, entre aspas, é meio que a mesma, né? Ela tem essa coisa de fábula, de uma lenda que é contada várias vezes e com vieses diferentes, né? Por pessoas com referências diferentes. Mas o jogo é sempre novo. E a grande coisa do Zelda é sobre o jogo ser novo, né? A gente tem, sei lá, o do Nintendinho saiu e trouxe um novo jeito de se jogar jogos de aventura e de exploração, que não existia. O do Super Nintendo ampliou isso, né, ele consegue trabalhar melhor questões de clima, então, sei lá, quando tem que pegar a Master Sword, ele muda a música, ele bota um fog por cima, tipo, ele aprofundou essa experiência que já funcionava. O do 64 basicamente ensinou o mundo a como devem ser adventures em 3D. Enfim, assim por diante, cada um deles trouxe uma nova camada de jogabilidade e propôs um jogo diferente em cima de uma mesma mitologia básica, né? Então é praticamente o contrário, é como se eles usassem a mesma história para construir uma engine toda vez, né? E eu acho isso muito interessante, cara, porque eu ainda falei isso pra Bibi hoje mais cedo. Se eu quiser ver filme, eu sento e assisto filme. Se eu quiser ver um filme longo, eu pego uma boa série e assisto. Eu não quero ficar sentado 15 horas na frente de um videogame mais vendo historinha, sabe? Eu quero jogar, eu quero que ele seja game, eu não quero que ele seja o, tipo, Uncharted, que eu jogo, fico 15 horas assistindo e de vez em quando eu vou ali e dou uns tiros, sabe? E fico apertando o botão pra ele pular nas plataformas. Será que não é isso que é o jogar hoje em dia? Será que a gente não sente falta porque pra gente foi diferente? Eu acho, cara, e eu acho que essa é uma pergunta até. Será que existe espaço no mundo para games da forma antiga? Essa é uma pergunta, a gente pode deixar ela aberta aí. E na minha opinião, eu acho que existe, tanto que o mercado indie cresce pra caralho, né? Tem um monte de jogo bom sendo lançado toda hora, justamente porque tem pessoas querendo essas experiências diferentes. Não é nem só a experiência saudosista, por mais que ainda exista, né? Tipo, sei lá, sai um Super Meat Boy que tem um jeitão de jogo de Nintendinho e apela um pouco pra esse saudosismo. Mas eu nem tô falando disso, eu tô falando de pessoas que justamente estão querendo coisas novas e não só as coisas velhas, mas coisas novas, né? Um novo jeito de jogar, um novo... Sei lá, eu acho, por exemplo, o Braid um jogo genial por causa disso. Independente do lado artístico, entre aspas, dele, eu acho que ele traz mecânicas novas pra um modelo de plataforma que é interessante, cara, que tava precisando, sabe? Que ninguém tava propondo. E a Nintendo tá aí lançando jogo de plataforma a rodo com esses super new fucking Mario Bros. Coloridos e bebês, que é a mesma bosta toda vez, sabe? Enfim, não traz esse novo respiro. E pode ser, cara, acho que existe toda uma geração de gamers aí
que quer a gente já brincou esses dias, o pessoal do Poco Pixel lá falou que hoje o mercado de games mainstream basicamente tem 4 jogos. Jogo de mundo aberto, GTA e afins, jogo de aventura com historinha do tipo Assassin's Creed, Uncharted e afins, jogo de tiro em primeira pessoa, tipo Call of Duty, Battlefield e afins, e FIFA, jogo de esporte. Né? E tipo, todo o mercado mainstream cabe dentro dessas 4 caixinhas e fim, né? E tipo, eu pessoalmente tomei de saco cheio dessas 4 caixinhas, apesar de entender que talvez o mercado de games tenha se tornado isso mesmo, né? E que bom que pelo menos a gente tem um mundo indie rolando, e meu desejo, assim, o meu sonho com a Nintendo é tipo, parar de ficar tentando enfiar goela abaixo hardwares diferentões e tal. Faz um hardware mais simples, mas me traz uma experiência de jogo que eu acho que eles ainda sabem fazer, né? De inovar nas mecânicas, no jeito de induzir uma história, de não precisar fazer um tutorial quadrado, etc, etc. A impressão que dá, fazendo um paralelo com filmes, é que nesses 4 tipos de jogo que dominam o mainstream hoje, a gente tem ação sobre jornada. E quando vocês estão falando da mecânica do Zelda, o que ele traz é jornada interna, tanto do personagem, mas mais ainda do jogador. E é essa mecânica que eu acho que tá faltando nos jogos atuais. E na própria Nintendo, que tu falou, assim, os caras são muito bons em construir essa jornada, em construir o emocional, e eles parecem estar deixando de lado em detrimento de console, assim, vamos tentar fazer um console para chamar mais gente, que é a minha impressão com o Wii. Vamos tentar um público que não é originalmente do videogame, e aí então não funcionou. Então vamos pegar o público que joga em pequenininho e tentar trazer pra TV. Tipo assim, me parece que eles estão tentando achar públicos de videogame e não trabalhando essa história do jeito que eles sabem fazer. E a gente viu aí alguns video teaser do Zelda. Como é que é? Breath of the Wild, exatamente. A gente viu alguns vídeos e parece legal, mundo aberto, Link colorido de novo, né? De novo eles não foram pro lado do realismo, né? Eles ficaram ainda dentro desse cartoon que eles têm feito nas últimas versões. E... enfim, acho legal, eu não gosto muito de ver trailers, então não tô vendo cada versão que eles lançam, acho que eu só vi o primeiro. Mas as especulações principais é tipo Zelda de mundo aberto, né? Então a gente abre o escopo e aí tu pode navegar de uma forma mais aberta, um Zelda de mundo grande. E eu queria aqui fazer uma pergunta, linkando, né, de que o Zelda do... Legal, foi sem querer, eu juro. Safadinha. Eu queria linkar de que o Zelda do 64, ele praticamente ensinou o mundo dos videogames como um jogo Adventure em 3D deveria acontecer, né? Na época ninguém sabia fazer 3D direito, e aí a Nintendo veio e deu o Mario 64, mostrou pra todo mundo como devia ser um 3D de plataforma, e depois veio com o Zelda e mostrou pra todo mundo como devia ser um Adventure em 3D. E muitos jogos são inspirados nisso, e sei lá, talvez a gente não tivesse jogos tipo Skyrim hoje em dia, se não fosse por isso. Mas a pergunta é linkando de volta, assim, será que agora... Na verdade teria Skyrim sim. Porque se for pegar os jogos da Bethesda de antes, eles já estavam andando pelo seu caminho. Tudo bem que Skyrim pode ter puxado coisas de Zelda. Sim. Mas ele estava correndo por fora, aí ele se entrou nessa convergência dos jogos hoje em dia que tudo virou open world e são colocados no mesmo balaio, mas na verdade são coisas diferentes. Legal. De qualquer forma, tudo bem, pode ser que o Skyrim mesmo venha de uma outra linhagem, né? Mas a pergunta é, um Zelda de mundo aberto, será que ele não vai virar um Skyrim de novo? Do tipo, história menos importante e tudo isso que a gente construiu até agora aqui na nossa fala, de, sei lá, o jogo conseguir te induzir a esse sistema de evolução e recompensa e a história que é contada através do gameplay sem ficar precisando de videozinho. Será que não existe um risco da gente regredir tudo agora, sabe?
Do tipo a Nintendo entregar um Zelda do jeito que o mundo mainstream estagnado tá pedindo, de um super mundo aberto gigante com um herói genérico que só fica fazendo side quest. Talvez não um Skyrim, mas talvez um The Witcher. Será que a gente não caminha pra um Zelda nessa direção? O que vocês esperam aí pro Mas futuro? eu não sei, quando tu cita o The Witcher, tu fala que isso seria bom ou ruim pro Zelda se parecer com o Witcher? Cara, eu acho o Witcher, eu não joguei o Witcher, mas por tudo que eu li, vi sobre ele, eu acho que parece um jogo muito bacana e eu quero jogar ele. Porque em narrativa ele é riquíssimo. Exatamente. E, tipo, inclusive em possibilidades de narrativa. Não, total. Não é uma crítica comparar com Witcher, mas Zelda nunca foi Witcher, né? E a pergunta é justamente essa, será que a gente caminha nessa direção, e aí se a gente tá caminhando, será que isso é bom ou ruim? Acho que essa é a pergunta. Infelizmente eu acho que sim, que é o... Pra mim realmente a dinâmica do jogo mudou assim. Não consigo imaginar um jogo AAA que não seja isso, que não seja um mundo aberto com quests guiadas, sem o personagem morrer, sem grandes retrocessos, com save points a cada 5 minutos, 1 milhão de opção que você pode comprar e baixar a DSL de DLC de roupinhas e tipo, é difícil não entrar no esquemão, e a Nintendo mostrou no Swift pra mim que ela tá afim de entrar no esquemão, sabe? Ela botou Skyrim lá no trailer. Eu acho que o Zelda tem que se decidir, porque eu vejo claramente que existem duas linhagens de gostadores de Zelda, e ela se divide a partir de quando o Zelda começou a ter uma narrativa mais focada, que eu acho que é no 64 e a partir dele. Porque antes disso, se for bem no princípio, nos primórdios, tu consegue colocar um role-playing no jogo. Você é o Link que você quiser. Se você quiser, por mais que não tivesse grandes possibilidades no jogo, tu vai aonde tu quer e tu faz o que tu quiser e a história pouquíssimo interfere na tua experiência. Então eu acho que eles têm que se decidir o que eles querem, porque se Zelda for para um lado de ser um RPG, que vai mais para o lado de um Skyrim, porque a proposta do Skyrim, teoricamente, ele deveria te permitir ser o personagem que tu quiser, com o alinhamento moral que tu quiser e resolver os problemas da forma que tu quiser. E aí, tem gente que tá pedindo isso de um Zelda, eu quero fazer o que eu quiser, mas isso, de qualquer maneira eles vão acabar desagradando essa metade dos fãs que gosta mais da história do Zelda e uma metade dos fãs que gostaria que o Zelda fosse mais uma exploração aberta, sabe? E eu nem acho que isso seja para seguir tendências do mercado agora. Eu acho que são coisas que o Zelda já propôs e já construiu e já desconstruiu de uma outra maneira, sabe? Eu gostaria de ver uma história bem feita, mas eu gostaria de ter essa liberdade de exploração, de talvez poder terminar o jogo sem ter pegado um monte de itens que o jogo tem e eu poder conversar com outra pessoa e dizer, porra, você pegou o cajado do fogo? Daí, cara, como assim que cajado do fogo? Tipo, que não, isso não seja necessário para terminar o jogo, mas que torne que essa aquisição de itens variados torne a minha experiência de Zelda uma coisa um pouco mais pessoal, sabe? Mas não, eu não gostaria que virasse um jogo tipo da Bethesda, que tu cria o teu personagem do zero e aí tu interpreta o que tu quiser dele, sabe? Eu até não acho que é essa a direção que ele tá tomando, né? Acho que a Nintendo não vai fazer um Link tão... Eu acho que eles não vão abrir mão de oferecer uma experiência um pouco mais amarrada, né? Apesar de ser mundo aberto, pelo que eu lembro, assim, eu também vi poucos trailers. Eu acho que eu vi um vídeo só de Zelda Breath of the Wild. Mas me pareceu também que ele mantém esse esquema de você não ir ganhando experiência e XP, sabe? Evoluindo um personagem tipo um RPG. Me pareceu mais isso que o Caxias está falando, assim. A possibilidade de conseguir itens diferentes numa sequência diferente e vivenciar o jogo numa experiência bem particular, assim, baseada nessa sequência que você fez e que outra pessoa pode ter feito totalmente diferente, né? Me pareceu mais isso do que tentar fazer um Skyrim da vida. Sim. Mas eu acho que o Zelda poderia aprender muito com o Witcher, porque ele consegue amarrar muito bem uma gama de possibilidades que permite tu tomar decisões na história e procurar coisas que são opcionais. Essa opcionalidade das coisas é muito boa e ele amarra isso muito bem com a história, com a narrativa. Tu sabe exatamente qual que é o personagem que tu tá controlando e o que tá acontecendo lá e tu começa a se apegar a ele. Que legal. Joguem, o Witcher é muito bom. Tipo, ele é meio que
que vai na contramão do que a indústria faz hoje em dia. Ele tá na minha fila, eu pretendo muito jogar assim. Eu acho que eu tenho uma expectativa em relação ao futuro Zelda, mas na verdade não é só em cima do Zelda. Tem uma coisa que me incomoda nesses games de evolução, de aventura, de progressão, assim, que dá pra fazer um paralelo aqui com Final Fantasy, vai, por mais que eu vá tomar pedrada de muita gente por aí. Mas eu acho que o Final Fantasy, eu tô pensando no 7, tá? Que foi um que eu joguei mais. O Final Fantasy VII, ele tem uma coisa que ele te dá um mundo, ele te dá algumas coisas em paralelo que tu não é obrigado a fazer pra terminar a história. Tu, inclusive, nem precisa ser muito poderoso pra enfrentar o último chefe lá, se tu for seguindo uma progressão mais ou menos contínua, sem ficar upando ao longo do jogo. Tu já consegue matar o chefe, então é meio tranquilo. Mas ele te recompensa se tu for forte, sabe? É aquela coisa, tipo, eu tô jogando Ocarina of Time e quando eu finalmente pego a arma mais poderosa e a luva mais poderosa e eu posso levantar e fazer as coisas mais poderosas, parece que o jogo já tá acabando e eu não tenho o que fazer com isso, eu não tenho onde usar, sabe? E dá uma angústia, assim, de, cara, tá, beleza, daí eu posso levantar 2 pedras, eu pego mais um pedaço de coração, enfim. Ele não me dá a chance de experienciar eu ser um personagem poderoso dentro daquele universo. Ele me torna poderoso, mas quando eu finalmente sou poderoso, a única coisa que eu posso fazer é ir lá e matar o chefe e fim do jogo, né? E eu gostaria que eles, já que eles estão colocando um Zelda com escopo mais aberto, de eventualmente abrir pra esse tipo de coisa, sabe? De eu estar chegando no final e eu tô ali fodão e forte, e tenho o cavalo e eu vou, sei lá o quê. E aí eu consigo acessar lugares que me dão um desafio maior. E assim, no Zelda, no Twilight Princess, ele até tem isso mais ou menos, que é quando tu chega no final do jogo e tu pode entrar numa... Tem uma dungeon lá, não lembro o nome agora. Mas é um negócio muito idiota, cara, porque é só um buraco, uma caverna que tu entra, e ela tem vários andares. Caminho inimigo. Isso. Uhum. E aí tu fica descendo nos andares e ele vai vindo uns inimigos forte, mais forte, mais forte, mais forte. E esse é o desafio. Tu pode ficar lá. Até não é tão besta, é divertido. Só que ele não me acrescenta nada. Na verdade, ele nem me dá muito esse sentimento de eu sou poderoso e eu tô trucidando todo mundo. Ele é meio besta. Eu nem lembro a recompensa dele no final. Eu lembro que é um negócio bem idiota até. Não um negócio que te anima, assim, de putz, que legal eu fiz isso, sabe? E, enfim, talvez se os Zeldas do futuro me entregassem mais isso, eu ia ficar um pouco mais feliz. Tem uma outra coisa que eu acho que o Zelda servia muito bem às pessoas, que ele era um pacote que servia mundo aberto, servia atmosfera e servia puzzles muito bons. E era um prato muito bem servido disso tudo. Ele era o melhor em quase todas as coisas que ele se metia a fazer. E quando foi tendo a evolução dos jogos, tu já foi tendo um jogo que tinha uma atmosfera melhor, tipo um Shadow of the Colossus. Aí tu acabou indo para um outro jogo que o escopo do mundo era melhor. Tipo, os jogos foram evoluindo para cada um com o seu caminho. E aí tudo que aquilo que o Zelda fazia, que ele era mestre em fazer tudo isso, ele meio que ficou apagado, sabe? Então por isso que a Nintendo não pode mais ficar repetindo uma fórmula que ela não é mais mestre em fazer tudo isso. Então me preocupa um pouco dela querer abraçar o mundo e querer fazer um jogo mais aberto, um jogo mais atmosférico, um jogo... Talvez me preocupe que ela relaxe nos puzzles, porque eu não sei se com o mundo tão aberto vai fazer tanto sentido tu fazer a dungeon tão fechadinha. E uma coisa que sempre me atraiu, o que me atraiu mais no Zelda era mais a parte da atmosfera do mundo, que me parece que nesse novo jogo ele tá sendo muito bem passado, assim, vendo trailers dele andando na neve e andando, sei lá, num lugar mais quente, e andando assim, tá muito me sentir no lugar, sabe? Parece muito bom. Aquele lance de tu ver uma montanha no fundo e pensar, nossa, eu tava lá agora há pouco e agora eu andei tudo isso, e isso é um mundo vivo. E isso eu acho que pode ser muito bom, eles vão conseguir fazer isso, mas ao mesmo tempo eu tenho medo que eles falhem nas outras coisas que se propõem. Então talvez manter um escopo de uma história mais simples seja uma decisão muito acertada, para não querer contar uma história foda. Não precisa querer contar uma história bem que nem o Witcher faz, com várias escolhas na história. Sim, vários plot twists. Plot twists e tal, não precisa disso no Zelda. Sim, ele é mais sobre a experiência, sobre viver aquele mundinho, né? Sim. Só que de uma forma prazerosa, porque, tipo, o Skyrim te dá isso, né? Viver o mundinho. Só que ele é meio frio, né? Tipo, tu não... É um mundinho, mas, tipo...
é um mundinho que tu vê que foi feito por muitas pessoas, então em alguns momentos ele é muito legal, porque teve um game designer que estava muito inspirado naquele dia, ele escreveu uma quest fodaça, e tem outros momentos que tu vê que é muito copiado e colado, assim. Sim. O Zelda sempre teve a característica de ser mais feito com carinho, cada pedaço do Zelda é feito com carinho, apesar disso obrigar que o mundo acabe sendo menorzinho, as coisas acontecem tudo num microcosmo pequenininho, mas é mais bem encaixado. Eu espero que eles não transformem esse tamanho do mundo numa coisa gigante, só numa coisa gigante e vazia, assim como eles tentaram fazer com o mapa do Twilight Princess, que era um negócio gigante e vazio. Uhum. Era só porque tinha que ter tamanho, tá ligado? Porque agora o nosso hardware consegue fazer um tamanhão, então faz um gramado gigante que não tem porra nenhuma. É só pra tu ficar cavalgando pra lá e pra cá. E na verdade, rapidinho, tu pega lá o Fast Travel e tu nem anda mais pelo mundo, tu só fica fazendo Fast Travel. Porque não é interessante, o mundo não é interessante. No máximo que tu vai conseguir no mundo é mais rupees, que tu não tem mais onde enfiar essa bosta, sabe? Exato. Isso é outra coisa que eles têm que pensar também, recompensa pros desafios propostos, porque não adianta nada eu subir na montanha do gelo alta pra caralho que eu vi, e aí eu chego lá em cima e descubro que tem uma caverninha e eu entro e aí eu ganho dinheiro. Aí tu ganha uma rupee que vale 100 e a tua carteira tá cheia. É. Cara, isso é muito irritante, cara. E aí eles têm que criar, sei lá, uma armadura que gasta rupee quando Sim. tu tá usando ela, mas tu não tem onde usar porque não tem mais inimigo forte o suficiente. É muito bobo. Exato. Eu não tenho muito o que comentar em relação ao passado, né? Já que eu não conheço todo o passado de Zelda que nem vocês. Mas eu acho que ia ser muito massa se eles conseguissem fazer games pra adultos. Tipo, assim, nós continuando jogando, porque né, a gente falou que eles teve um emburrecimento das dinâmicas ou um over-explaining ali do que tem pra fazer, podia, tipo, não ter. Sim, over-explaining é algo que define Zelda nas últimas versões, né? Uhum. Hey, listen! Podia rolar um what about no? Podia rolar, né, uma versão adulta e uma versão mais infantil, tipo, tu seleciona no início. Assim, não quero explicação, não quero tutorializado, destutorializado. Isso ia ser legal. Mandar isso pra Nintendo. Pra quem gosta de Zelda, que outro jogo vocês recomendariam que satisfaz a vontade de quem não tem um novo Zelda pra jogar? Tipo assim, Yeah, that's great. Um jogo que é parecido por algum motivo, que vocês acham que... Okami, legal. Tem aquele outro da repórter fotógrafa lá que tem o tio porco. Ah, o Beyond Good and Evil. Esse jogo é Beyond muito Good and Evil bom. é um jogo excelente, ele é muito Zelda, ele é mais Zelda que alguns Zeldas, só que ele dá uma repaginada na linguagem, é muito bom. Ele apresenta os personagens de um jeito mais rico até que o Zelda faz, em personalidade. E tá pra sair um novo agora, né? Tá confirmado pro ano que vem. Tá pra sair, fique de olho que esse jogo aí é bom. Não, e o muito jogo bom. original super dá pra jogar ainda, ele é bom pra caralho. Vale a pena pegar, ainda é bonitinho e tipo, a jogabilidade se sustenta. Eu joguei tipo 2 vezes, joguei com um espaço de tempo muito grande e continua bom o jogo. Eu acho que sempre dá pra também procurar os jogos da franquia entre aspas, Ico, Shadow of the Colossus e agora o Last Guardian, porque o que eles não têm de um mundo aberto explorativo, eles têm de atmosfera e aquele sentimento estranho de... É a sensação que eu chamo de história sem fim, assim, daquela estranheza do mundo que o Zelda tem. Uhum. Eu lembro que na época eu gostei muito do Hell Fishing do PlayStation 1, que também dava pra pescar. Eu tenho certeza que os fãs de Zelda adoram pescar. Porra, eu gostava, cara. Nossa, eu perdi muito tempo naquilo. Eu lembro que na geração do PlayStation 1 e 2 e tal, eu sempre ouvi a expressão tipo, esse jogo é tipo Zelda, é o Zelda da Sony, é o Zelda da Bethesda, sei lá. Sempre teve essa mística, né, de alguém criar um jogo com uma experiência parecida com Zelda. Lembro que no PlayStation 1 teve aquele Brave Fencer Musashi, que é uma bosta, mas ele fez um puta barulho na época com essa promessa justamente, tipo, a Sony tá fazendo o Zelda dela e vai ser o jogo incrível do PlayStation, e ele foi muito fraco. Eu lembro que no PlayStation 2 teve uma série que eu joguei que
parecia um pouco pelo jeito, assim, porque ela era cel shading, tu controlava o personagem em terceira pessoa, e ele tinha uma pegada um pouco mais infantil, tipo Zelda, era um jogo que parecia ter, só que ele era uma enganação, porque a primeira meia hora, eu não lembro o nome desse jogo, se eu descobrir... Dark Cloud. Dark Cloud, olha só, parabéns, ainda bem que eu tenho uma memória aqui do lado. Inclusive eu recomendei tu comprar esse jogo e depois era uma bosta. Nossa, era muito ruim, cara. E era uma mentirada, porque no começo ele era muito a dinâmica do Zelda, tu ia lá, batia nos inimigos, ia explorando e tal. Só que depois ele entrava num negócio de gestão de recurso, de ficar pegando pedra e madeira pra construir casinha. E na real o foco era esse. Tipo, era tu ficar 18 mil horas montando uma cidadezinha pra depois ir pra uma dungeon e fazer um... Sabe, tipo... Sim. A dinâmica de exploração era só uma desculpa pra tu fazer gestão de recursos. Tipo, era muito tosco, assim, eu achei. Ele era um Zelda burocrático pra caralho, sei lá, em exploração. E tinha muito potencial, cara, porque o visual do jogo, a historinha, levava tudo nessa direção e daí depois ele virou uma meleca. Eu acho que como recomendação eu vou reforçar o Beyond Good and Evil. É um jogo que até hoje vale muito a pena jogar. E eu peguei ele recentemente, eu tenho ele aqui numa versão pra Xbox. E eu acho que ele saiu, tipo assim, na live, custando meia dúzia de reais, assim, um jogo. É verdade, ele saiu com um gráfico melhorado. Exatamente, tipo, ele saiu como um remaster mesmo. É. E eu peguei, assim, os controles funcionam, tipo, o jogo com uma dinâmica super que ainda dá pra jogar. E é muito, muito, muito legal, cara. Ele tem um climão, assim, dá vontade de estar naquela cidade ouvindo aquela música. E a música... muito bem realizado o mundo. Muito, cara. E tipo, tu tá andando, daí tu tá lá na cidade pra arrumar o barco, sei lá. E aí tem uma música meio Jamaican tocando no fundo. Tipo, tem todo um clima, assim, que é muito vibe, muito bom. E mesmo que vá sair um novo agora, acho que essa ainda é uma boa desculpa pra pegar o velho e jogar de novo. Acho que é um jogo muito, muito bacana. Alright? Fechamos? Beleza. Sim. Maravilha. Yes. Então tá, pra ti ouvinte que ainda quer contribuir com essa discussão, dar pedradas na gente ou contar fábulas com o seu ponto de vista, pode mandar e-mail para contato@bondeandando.com.br ou falar com a gente no Twitter, @bondeandandopod. Então é isso. Valeu, galera. Beijos. Tchau. Hello, we are not available now. Please leave your name and phone number after the beep. We will return your call. Bom, eu tinha prometido em algumas edições atrás que a primeira pessoa que mandasse um e-mail pra gente no contato@bondeandando eu ia ler. E finalmente alguém mandou uma carta. Isso faz umas 5 edições, eu acho. Alguém mandou um e-mail. E foi um cara chamado Iberê. E ele mandou um e-mail dizendo que foi notificado de uma citação de um texto dele no nosso blog. A gente fez um episódio sobre política, né? E a gente, sei lá, acho que linkou uma charge do blog dele. E aí ele mandou um e-mail dizendo que foi notificado e que ficou super feliz que a gente notificou. E aí falou que começou a ouvir o podcast e ficou animado e agradeceu. Então fica aí, abraço pro Iberê, se ainda estiver ouvindo a gente. A gente ficou muito feliz de receber esse e-mail, essa mensagem. Essa timeline do Zelda, eu vou te contar. Vou te contar, tudo começou... Conta. Tudo começou quando eles acharam que tinha como costurar uma timeline, mas na verdade não tem como costurar porra nenhuma, porque eles inventam qualquer coisa pra um monte de jogo que tem a história igual. Caramba, quanta raiva. Né? Muito bom. O Caxias tá muito puto com Zelda. Não, eu gosto de Zelda. Zelda é massa. Zelda é massa. Pô, ontem no trampo lá que todo mundo foi fantasiado, um dos garçons foi de Link, tá ligado? Ah, que massa. E eu ficava tipo, cara, desde que ele avisou assim, que ele veio mostrar a foto da fantasia dele, vou comprar essa fantasia aqui, que legal, vai vir de Zelda. E fiquei zoando muito ele, tipo, até ele ir fantasiado. E daí ele comprou uma peruca loira, assim, tá ligado? E fez a barba e foi daí todo mundo da cozinha. E o cara, você tá estranhamente atraente. Eita! Ele passou um lápis no olho, assim, pra fazer o olho mais pontudo do Link também, tá ligado? Sim.
Aí, cara, todo mundo falou, cara, você tá muito estranhamente atraente. Sim. Rola uma androginia no Link, né? Mudamos de pauta, vamos falar sobre a androginia do Link. Né? Então tá, vamos passar para a próxima parte da pauta, que é sobre, eu chamei de perspectiva incremental e fábula. Que é sobre, Meu Deus. né? Mas é a história do como é que tu chamou, Caxias, até lá no chat, é mitologia base. É sobre isso que eu queria discutir. Eu falei perspectiva incremental porque não sei por que eu usei esse nome. Pra dar uma sustância no conceito. Pra dar uma sustância, pra fingir que a gente é o anticast, né? Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre.